Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que é o último capítulo desta epístola, e nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 11. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, que o Senhor possa aplicar esta porção da palavra ao nosso coração, que nenhum só de nós saia daqui do mesmo modo que entrou, mas que o Senhor possa falar de modo claro e vivo a cada um de nós, que todo impedimento cesse agora em nome de Jesus, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, iluminados pela ação poderosa do Teu Espírito, de modo que nós compreendamos aquilo que o Espírito deseja ministrar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Minhas irmãs, não é fácil a caminhada cristã. É extremamente difícil e às vezes nós achamos que não vamos completá-la. São lutas por fora, temores por dentro. Quantas lutas nós temos enfrentado nos últimos tempos, todos nós que servimos ao Senhor. São tantas coisas, são tantas frentes de batalha, que onde menos se espera, se levanta algo para tentar nos dar uma rasteira, tentar nos derrubar, e assim a vida do céu. Mas o apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, ele diz o seguinte: que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que nós morramos, o nosso homem interior, o nosso espírito, ele se renova de dia em dia. Então, que nós possamos nos alegrar no Senhor sempre e na força viva do seu poder. Hoje eu queria trazer para a igreja algumas exortações oportunas do apóstolo Paulo para os dias de hoje. O desejo do coração é aconselhar a igreja a um viver coerente com a palavra de Deus, embora todas as circunstâncias tentem nos levar a agir pela carne, a fazer e a agir e a reagir pela carne. Mas nós somos chamados a andar em Cristo. E esse caminho novo que é Cristo nos faz parar diante das situações, analisá-las, engolir em seco e seguir em frente, esperando no Senhor aquele momento em que o Senhor vai agir ao tempo dele, ao modo dele. Amém? Amém. O texto lido, pequeno versículo, eu queria depois que você lesse todo o capítulo 13, ele faz parte das palavras de despedida. Na verdade são palavras de despedida, palavras de saudação final do apóstolo Paulo aos cristãos da igreja de Corinto. Ora, Paulo aproveita aqui a oportunidade, nesse finalzinho de epístola, para trazer conselhos oportunos àqueles irmãos, visto que a igreja passava por muitos problemas, sobretudo e especialmente de ordem relacional. As pessoas parecem que ali não se entendiam muito bem. Era uma jovem igreja que precisava ser aconselhada na sã doutrina, embora fosse uma igreja a quem o Senhor abençoou com muitos dons. E por ser uma igreja com muitos dons,
As pessoas, de certa maneira, se ensoberbeciam. Uns se achavam discípulos de um, outros se achavam discípulos de outro. E Paulo entra com 2 epístolas, com palavras fortes, e chama aqueles irmãos de irmãos carnais. Ele disse: eu não pude falar a vocês como a espirituais, porque vocês são carnais. E aqui, já na 2ª epístola, no final, ele traz essas palavras, e no versículo 5 deste mesmo capítulo, Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. As palavras são fortes, são palavras duras, mas extremamente oportunas, tanto para aqueles dias, como para os dias de hoje. Cada vez eu me convenço mais de que há um remanescente fiel na igreja, há aqueles que têm permanecido fiéis, apesar dos modismos, das novidades, das coisas que acontecem, que se levantam. Há aquele grupo que está ali fiel, orando, clamando ao Senhor, aqueles crentes com os quais sempre se pode contar. E eu glorifico a Deus. Não é fácil a vida de um ministro de Deus, mas eu glorifico a Deus por esses irmãos, pelos poucos irmãos que congregam aqui, que a gente tem visto uma postura de fidelidade ao Senhor, de busca da presença de Deus, apesar das situações, apesar das aflições, apesar das dificuldades. E Paulo aconselha que aqueles irmãos amadureçam na fé. Os que estão na fé salvífica, a fé verdadeira em Cristo Jesus, esses têm o Espírito Santo e produzem frutos dignos de arrependimento. Nós estamos pregando uma série de palavras que remetem ao avivamento, palavras que falam de fé, que falam de comunhão, que falam de relacionamento íntimo com esse Deus vivo, esse Deus verdadeiro, que muda histórias, como tem mudado a história de muitos irmãos, a minha história, a história do próprio pastor Walter, e que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Amém? Quando eu leio um texto como esse de Paulo, eu estremeço, tremo e temo ao olhar as posturas de muitos ditos cristãos que povoam nossos dias, sobretudo aqueles que estão aparecendo constantemente na mídia. Tem havido uma saturação de imagem negativa de cristãos evangélicos. E isso tem sido um desserviço ao Evangelho. Mas, por outro lado, eu gosto daquelas palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, se referindo aos dias finais, Jesus trazendo, me parece que é o capítulo 21 de Lucas, se eu não estou enganado, ou 17, não lembro agora, mas Jesus, nas suas mensagens escatológicas, Jesus disse que quando começarem a acontecer essas coisas todas, ergam as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus está às portas, e nós possamos nos alegrar no Senhor e na força do seu poder. Nós estamos indo para casa, o Senhor está às portas, e em nome de Jesus que possamos cada dia mais nos apegar a esse Cristo vivo e buscar essa maturidade de fé em nome de Jesus. Definitivamente a terra não é nosso lugar. Isso tem ficado cada vez mais vivo no nosso coração. Será que esses cristãos que nós temos visto, será que esses chamados cristãos estão de fato em Cristo? Ou como no dizer do apóstolo Paulo, na parte final do versículo lido, ele diz: se não, é que já estáis reprovados. Aqueles que não estão em Cristo, já estão reprovados. Então nós precisamos nos levantar para andar em fidelidade
apesar de todas as coisas que tem nos cercado. Amém? Ainda falando de avivamento, que possamos despertar para um caminhar de modo digno do Senhor nas mínimas coisas. Que nós possamos atentar hoje para os conselhos do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, nesse momento final de despedida na sua epístola. Quando eu li esse texto, eu digo, meu Deus, que texto tão rico, que versículo tão rico, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Paulo se despede daquela igreja, dando 4 conselhos aos seus leitores e mostrando a consequência da obediência a esses conselhos. O primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá aos irmãos de Corinto é: aperfeiçoai-vos. E ele gosta dessa palavra. Nós ouvimos ele falar sobre isso na carta aos Filipenses. E aperfeiçoar, no dizer de Paulo, é amadurecer, porque perfeito nenhum de nós é, tá certo? Então Paulo, quando fala em perfeição, fala em maturidade. E nós, enquanto servos do Senhor, precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nós precisamos amadurecer na fé. Nós precisamos amadurecer na comunhão. Nós precisamos amadurecer no partir do pão. Nós precisamos amadurecer no partilhar com os irmãos necessitados. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos amadurecer quando nós somos repreendidos pelo Senhor. Nós precisamos amadurecer quando nós somos chamados a atenção por um irmão em Cristo que chega para nós com carinho e nos chama parte e nos traz uma palavra de conselho. Nós precisamos amadurecer, meus irmãos. Até quando nós vamos continuar como meninos na fé, crianças na fé, açoitados por todo o vento de doutrina que tem se levantado, né? O Senhor fala aos cristãos hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 5, ele diz que aqueles cristãos que já deveriam ser mestres, continuam precisando dos rudimentos da fé, do leite espiritual. Até quando nós vamos beber leite espiritual? Está na hora de nós comermos alimentos mais substanciosos da santa palavra de Deus. Olha, meus amados, no Salmo 18, versículo 32, o salmista diz: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito, aperfeiçoado o meu caminho. Como é que eu posso amadurecer? Andando no caminho. Quem é o caminho? O caminho não é uma estrada, é uma pessoa chamada Jesus. E como nós fazemos isso? Orando para a palavra de Deus. E nós temos assistido muitas vezes aqui em dizer à igreja: olha, a palavra de Deus ela é extremamente aplicável. Quando você estiver lendo um texto da palavra, se pergunte, à luz da palavra de Deus, no mover do Espírito Santo, como esta palavra pode ser aplicada à minha vida. E eu digo que praticar essa palavra não é uma coisa fácil. Não é uma coisa humanamente possível, mas é sobrenaturalmente possível pelo Espírito de Deus que habita em cada um de nós. Amém? Segundo texto que eu trouxe para vocês, está na oração sacerdotal de Jesus. João 17, o Senhor diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não dá para falar em maturidade espiritual sem falar em santidade de vida, sem falar em separação para Deus, em crescimento espiritual dia após dia. Muitas vezes a Bíblia para muitos tem sido um enfeite na sala aberta
no Salmo 91 ou no Salmo 23. A Bíblia é para ser lida. A Bíblia é para ser praticada. Como você pretende ser santificado por Deus? Através da palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Hebreus 13, 21 traz mais luz a essa questão e diz que os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Somos aperfeiçoados em Jesus. Crescemos em Jesus. Andamos em Jesus. Amém? Esse é o primeiro conselho dado por Paulo àqueles irmãos de Corinto, nas suas palavras de despedida. O segundo conselho é: consolai-vos. Como a igreja precisa de consolação. Como nós precisamos consolar uns aos outros, como nós precisamos nos deixar usar pelo Espírito de Deus. Muitas vezes nós estamos abatidos, nós estamos entristecidos, nós somos fustigados, há açoites por todo lado, mas nós podemos emprestar os nossos ouvidos, tirar os olhos momentaneamente da nossa própria dor e emprestar os ouvidos àqueles que estão à nossa volta, porque há sempre uma dor maior do que a nossa. Por isso que Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele diz: consolem-se uns aos outros com estas palavras, ou seja, sejam sensíveis à dor do outro. Tenham um coração compassivo. E nós falamos sobre isso ontem, quando falamos dos 3 tipos de fé mencionados por Tiago em sua epístola, no capítulo 2. Ali o Tiago, ele fala da fé árida, da fé morta, fala da fé dos demônios, que os demônios creem e tremem, e fala da fé verdadeira, que é uma fé viva, uma fé que produz resultados. E aqui o apóstolo Paulo, ele está chamando a nossa atenção para que nós possamos sentir a dor do outro. Compaixão é isso, é a dor do outro no meu coração. Será que eu tenho sensibilidade para isso? Será que você tem sensibilidade para isso? Para perceber isso? Por outro lado, tem aqueles, papai dizia uma coisa engraçada, papai dizia que um amigo bom ajuda o outro, mas tem gente que quer ser o outro a vida toda. Não seja o outro a vida toda. Empreste suas mãos, empreste seu abraço, empreste seus ouvidos, estenda a mão para aqueles que necessitam, e você vai ver a glória de Deus descer. Muitas vezes os nossos próprios fardos, eles se tornam mais leves quando nós nos lançamos sobre os largos ombros de Jesus, tomamos o fardo de Jesus sobre nós, que é estender a mão para aquele que necessita. Entendeu? Visite um idoso, troque a roupa dele, dê um banho numa criança de uma creche, seja alguém que seja útil lá fora e seja como um luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. Terceiro conselho: sede do mesmo parecer, ou seja, andai em unidade. Olha, isso aqui é uma encrenca para mais de metro. Misericórdia. Muitas vezes você chega, vai levar uma palavra para outra pessoa, tem um crente denominacional, e o crente começa a puxar a brasa para a sardinha dele, diz: isso aí não é assim não, a tua boca infeliz. Vai orar em nome de Jesus. Se aquele irmão está sendo tocado pelo Espírito de Deus para falar a palavra de salvação, levar o plano de salvação para aquela pessoa que não conhece, cala a boca e vai orar. E para de ficar dividindo a situação. O Senhor disse: quem comigo não ajunta, espalha. Desejo do coração de Deus é que nós andemos em unidade de fé, unidade de propósito. Temos falado muitas vezes aqui um texto que eu gosto demais, que até outro dia eu achava que tinha sido
citado por Agostinho, por Santo Agostinho, mas na verdade não foi por um amigo pessoal do reformador Lutero. E esse texto diz o seguinte: naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que não é essencial, liberdade. E em todas as coisas, caridade. O que é essencial? Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Não há salvação por meio de nenhum outro, a não ser por meio de Jesus. A Bíblia é para nós a única regra de fé e prática. Servimos a um Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja é corpo de Cristo sobre a terra. Tem verdades fundamentais que não dá para a gente abrir mão. Mas tem coisas outras que não interessam. Batismo com muita água, com pouca água, com isso, com aquilo. Para com isso em nome de Jesus. E vamos pregar a palavra de salvação, porque Jesus está às portas e nós precisamos aprender a andar em unidade. Paulo, falando aos Efésios, capítulo 4, versículos 13 e 13, ele diz o seguinte: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha que coisa linda. Que façamos todo esforço para andar na unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que haja paz nos corações, em nome de Jesus. Amém? Quarto conselho. Esse aqui é preciosíssimo. Todos são, mas esse é especialmente precioso. Vivei em paz. Coisa difícil. Mas o apóstolo está dando um conselho precioso. E eu queria compartilhar outras escrituras que trazem luz a essa ideia paulina. 1 Marcos, capítulo 9, versículo 50, diz assim: o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Aí eu volto para Paulo, Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Então aqui é um viver em paz com os outros, com aqueles que estão ao nosso redor, quer que sejam irmãos em Cristo ou não. A gente precisa fazer um esforço para ter paz com todos. Tem uma outra versão desse versículo de Romanos que diz: se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Coisa boa é a gente viver em paz. Mas nem sempre os outros deixam a gente viver em paz, viu? Outra paz que nós precisamos experimentar, outro aspecto dessa paz, é a paz com Deus. Romanos 5, 1 e 2 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. Aqueles que estão em Jesus Cristo, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, foram reconciliados com Ele. Essa paz aqui se refere a essa reconciliação do homem com Deus. A situação do homem antes de Jesus era morto em seus delitos e pecados. A condição espiritual dele é morto nos seus delitos e pecados. Mas quando esse homem tem o seu entendimento aberto e ele recebe Jesus como Senhor e Salvador, não estou falando de religião, não estou falando de igreja, não estou falando de denominação, estou falando de uma pessoa chamada Jesus. Quando esse homem recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, esse homem é reconciliado com Deus
e experimenta a paz com Deus. Aí vem um outro tipo de paz que nós também precisamos aprender a viver nela, a paz no proceder. 1 de Pedro 3,11 diz: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Eu estou trazendo a leitura na versão da NVI. Que nós perseverantemente busquemos essa paz. E olhe que esse é um exercício de piedade dos grandes, porque o cão se levanta de todos os lados para tentar tirar a nossa paz. Mas quando nós nos colocamos à mercê do Espírito de Deus, olha, essa paz vem e se instala. Muitas vezes é preciso você ficar num canto ali, chorando, gemendo na presença de Deus, até que essa paz seja restaurada, porque tem coisa que se levanta para tirar a sua paz, você tem vontade de voar na goela da situação, mas o Senhor está dizendo para nós hoje: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o Senhor fala para todos os perseguidos, para todos os assolados, para todos que têm sido vilipendiados, envergonhados. O Senhor diz para nós hoje: olha, eu vou à sua frente como um poderoso guerreiro, eu luto as suas lutas em nome de Jesus. Eu vou fazer que aqueles que se levantam para demandar a sua paz, que eles te dirijam súplicas no dia da calamidade e no tempo da aflição. Não tem nada pior do que você ser acusado de algo que você não fez, de que você ser alvo de uma crítica maligna. Tudo isso dói demais, fere demais o nosso coração. Mas o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso advogado, e o Senhor há de nos honrar nessas situações todas em nome de Jesus. E por fim, nós precisamos também aprender a viver em paz em meio às tribulações da vida, que não são poucas. O salmista diz: são muitas as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E eu trouxe para vocês um texto do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, quando o Senhor fala: eu lhes disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Se o Senhor venceu, nós também venceremos, em nome de Jesus. O que o texto nos ensina? O povo de Deus precisa fazer a diferença no mundo árido, precisa ser sal, luz e perfume. A obediência aos conselhos paulinos nesse versículo, de buscar o amadurecimento espiritual, de consolar uns aos outros, de andar em unidade, de viver em paz em todas as circunstâncias, nos leva à consequência ou desfrute da promessa de Deus que está no final do versículo. E ele diz: façam tudo isso, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Amém? Não tem nada melhor. O maior dos galardões é a presença de Deus em nós e conosco. Que o Senhor possa ministrar o seu coração, continuar ministrando essa palavra e aplicá-la poderosamente à sua vida, à minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar uns pelos outros.